Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 23. Todos acharam? O texto diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Tome o seu assento em nome de Jesus. Esse texto é algo verídico. Porque, presbítero João Lemos, é um dos princípios da hermenêutica, é que nenhuma parábola usa nomes. E nesse texto é citado o pai Abraão, Lázaro e o rico. O rico não deram nome porque o rico aqui não tinha nenhuma importância. E sabemos que a morte é inevitável. Ela chega para todos. Ela é repentina. Ela é sorrateira. A qualquer momento a morte pode acontecer. Não tem como fugir, não tem como se esconder dela. E esse texto fala a respeito de dois homens, o rico e Lázaro. E o desfecho dessa passagem segue com a morte dos dois, só que com destinos diferentes um do outro. O rico no lugar de tormento, enquanto Lázaro, desfrutava em um lugar de paz no paraíso. E o destino desses dois homens foram irreversíveis a partir de sua morte. E esse texto está dividido em dois atos. O primeiro deles é que acontece desse lado da sepultura. E o segundo ato acontece do outro lado da sepultura, onde nesse texto nos mostra alguns contrastes. Na vida, um rico e o outro era pobre. Na morte, um é sepultado e o outro talvez foi enterrado como indigente. Talvez nem teve um sepultamento digno. E na eternidade, um estava no céu e o outro estava no inferno. No hebraico chamado Sheol, ou no grego chamado Hades. Então acontece um grande contraste aqui após a morte desses dois. Você vê que no versículo 19, a Bíblia diz: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Você vê que tudo aconteceu, irmãos, aqui nesse texto, tudo pertinho. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, que aconteceu de repente. A morte, ela não tem uma data específica. A morte, ela não nos avisa. E você vê que esse rico, ele não se importava com sua salvação. Ele não se importava com o seu próximo. Ele viveu uma vida cheio de amizade aqui na terra, cercado de riquezas. Ele tinha fama, era conhecido. Mas a primeira coisa que eu aprendo no texto é que não adianta a gente ter vários amigos aqui na terra, não adianta a gente possuir riquezas, não adianta a gente ter fama, sendo que nós não temos o nosso nome reconhecido no céu. Agora, enquanto Lázaro era desprezado aqui na terra, não tinha amigos, a Bíblia diz que os cães vinham e lambiam a sua boca.
mas Lázaro era reconhecido no céu. Então, meu irmão, não adianta ter o nome reconhecido pelos homens aqui na terra e não ter o nome escrito no livro da vida. Então, melhor do que ser conhecido aqui na terra é ter nosso nome escrito no livro da vida, é ter nossa salvação garantida. O sofrimento aqui na terra é momentâneo, é passageiro, mas a vida que Cristo tem reservado para mim e para você é eterna e é plena. Então não devemos se preocupar com isso, né? No versículo 22, a Bíblia diz: e aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Aconteceu de repente, de uma hora para outra. Você vê que tantas pessoas aparentemente estão com saúde e de repente vai embora. Então a morte, ela não avisa, ela é repentina, ela é sorrateira, acontece de repente. E aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, passa a ser conhecido no céu. É mais importante de tudo. O versículo 28 e 29, a Bíblia diz o seguinte: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Versículo 29, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Agora o que está acontecendo aqui no texto? Ele está preocupado com a família dele. Fale lá para a minha família, para os meus irmãos, para que não venham para esse lugar. Aí eu aprendo uma coisa aqui nesse texto: quem não se preocupa com a salvação aqui na terra, vai se preocupar mais tarde, ou seja, lá no inferno. Vai, como esse rico, agora já é tarde, já era tarde dele ficar se preocupando. E uma coisa também eu aprendo: uma eternidade com Deus ou sem Ele vai depender de tudo aquilo que nós praticamos em vida aqui na terra. Tudo aquilo que nós praticamos em vida aqui na terra vai soar lá na eternidade. As pessoas dizem: morreu, acabou. Isso é uma mentira. Pelo contrário, morreu, aí que começou. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: e como aos homens está destinado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a vida continua. Então nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós praticamos aqui em vida. Tudo aquilo que nós praticamos. E essa história de morreu, acabou, é fábula, fake news. Não é morreu e acabou, mas sim morreu, aí que a vida começa. E eles não estão acreditando. Muitas pessoas não estão acreditando. 3 coisas, irmãos, que nós precisamos entender. E 3 coisas que as pessoas que levam uma vida sem Jesus vão descobrir tarde demais. O que são essas 3 coisas? Primeiro, quem não ora aqui na terra corre um sério risco de orar no inferno. Me prova na Bíblia, quero que eu te provo. Versículo 27, olha o rico orando. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandeis à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Sabe aonde que ele está orando? No inferno. Só que aí não tem mais jeito. Então quem não ora aqui na terra, vai orar tarde demais, no lugar de tormento. Então, quando ele já estava no inferno, que ele orou pela família dele, aí já era tarde demais. O inferno, meu irmão, é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido, onde vai ter lembrança das oportunidades perdidas, um lugar onde não vai ter poder mais de sair, nem ajudar mais a sua família. Então você não vai ter mais esse jeito de clamar pela sua família. Então nós temos que clamar, lutar pelos nossos, enquanto estivermos aqui, em vida.
porque depois que descermos à sepultura, não tem mais jeito. E também o inferno é um lugar de sofrimento eterno, não tem como mais sair de lá, não tem como. A segunda coisa que esse rico descobriu, só que tarde demais, é o seguinte, que família é um projeto de Deus. No versículo 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Mas quando ele estava lá, nas festanças dele, comemorando, né, vários banquetes, ele não pensou na família dele. Então a primeira coisa que esse rico descobre é que quem não ora aqui na terra corre sério risco de orar no inferno. A segunda, que família é um projeto de Deus. Ele foi descobrir isso tarde demais. Terceira coisa que esse rico ele descobre quando ele chega no lugar de tormento é que o rico ele descobriu que Deus existe. Só que infelizmente ele descobriu isso tarde demais. Você sabia que no inferno não vai existir ateu? Você sabia disso? No inferno não vai existir ateu. Eles podem não acreditar na pregação do evangelho aqui, mas quando eles partirem para a eternidade, presbítero João Lemos, e abrirem os seus olhos, aí eles vão ver que realmente era real. Então lá não vai ter ateu no inferno. Só que eles vão acreditar tarde demais. Não vai ter como voltar. Não vai ter. Então eles precisam o quê? Se arrependerem dos seus pecados, ter um encontro verdadeiramente com Cristo, para um dia estarem no céu. Podem debochar da nossa pregação, podem não acreditar na palavra de Deus, mas um dia eles vão descobrir que era tudo verdade o que a igreja pregava, porém, tarde demais. Então, não espere valorizar a sua família tarde demais como esse rico. Família não é seu maior patrimônio, família é seu único patrimônio. Por quê? Não levamos para a eternidade carro, dinheiro, casa, bens materiais, mas dá para pregar para a nossa família, para garantir que estejam no céu depois da jornada de cada um aqui nessa terra. Não dá para levar essas coisas materiais para a eternidade, mas nossa família dá para pregar para eles, para serem salvos e morarem com Cristo um dia. Então esse rico descobriu que Deus, ele existe, só que infelizmente tarde demais. No versículo 21, a Bíblia diz: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Entenda uma coisa: o rico não foi condenado pelo que ele fez, mas sim condenado por aquilo que ele não fez, que não foi estender as mãos ao seu próximo. Billy Graham disse: para ir para o inferno você não precisa fazer absolutamente nada, apenas seguir o seu próprio coração. Jeremias capítulo 17 versículo 9 diz: enganoso é o coração do homem e perverso mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Então, para ir para o inferno você não precisa fazer absolutamente nada. É só seguir o seu próprio coração, seus próprios caminhos. Absolutamente nada. Rafael, e como faço para eu não ir para o inferno? Simples. João capítulo 3, versículo 18 diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, para não ir para o inferno,
crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas aquele que não crê já está condenado. Então, o rico, ele não foi condenado pela sua posição financeira, mas sim por ser possuído pela riqueza. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa nessa noite: riquezas sem Deus nos deixam omisso em relação às necessidades do próximo. As riquezas sem Deus deixou ele sem tempo para Deus e para o seu próximo. E tem muitas pessoas buscando riquezas, não, e deixando de lado as coisas de Deus, as coisas espirituais, o seu próximo, deixando tudo de lado. E foi por isso que ele foi condenado. Ter dinheiro, irmão, não é problema nenhum. Ser rico não é problema nenhum. O problema é sermos possuídos por ele. O dinheiro tornar o nosso Senhor. O problema está aí. Então, cuidado com o pecado da omissão. A Bíblia diz em Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17 diz isso. Uns irmãos, eles são condenados pelo que fizeram. Outros são condenados pelo que deixaram de fazer. Ou seja, a omissão. E no versículo 24, 25 e 26, já vou terminar, a Bíblia diz: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E versículo 25 diz também, e disse porém, versículo 25, disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então você vê que existe um grande contraste aqui, porque quando estava em vida Lázaro, ele sofria, e o rico se divertia, gastava todo o seu dinheiro, era festa, era bagunça. Mas quando fecharam os olhos, Lázaro estava sendo consolado e o rico atormentado por chamas. Você vê que é um lugar onde que existe tormento em chamas, você vai sentir sede, você vai talvez procurar a morte e não vai mais achar. Então é um lugar de tormento, é um lugar onde que nós devemos a cada dia lutar pela nossa salvação, para não estarmos junto com esse rico. Meu irmão, não adianta a gente viver uma vida de aparência, uma vida de falsidade, uma vida de máscara, porque quando nós fecharmos os nossos olhos, aí que nós vamos ver a verdadeira realidade. O que eu passo externamente não garante a minha salvação, mas aquilo que eu sou no secreto com Cristo Jesus. Morreu, não acabou não, meu irmão. Você já foi em velório de ímpio, em velório de crente? É uma coisa completamente diferente. Lá no velório do ímpio, você vê pessoas pulando em cima do caixão, desmaiando, arrancando cabelo, e é um desespero total. E muitas vezes aquele que está pulando em cima do caixão, às vezes é o mais que está com remorso. E você vê que sepultamento de crente é diferente. Canta os hinos da harpa. Tem aquele choro que é normal, somos seres humanos, que tem. Porém, é uma coisa mais suave, porque ali nós temos a plena convicção que aquela pessoa ali que obedeceu a palavra, está nas mansões celestial com o Pai. E é isso que nos traz esperança, porque quando partimos daqui,
vamos estar no céu. Muitos querem entrar no céu, mas não tem como ir para lá sem andar com Cristo aqui na terra. Não tem como entrar no céu sem renunciar ao pecado aqui na terra. Nada nesta terra vale mais do que a alma. O rico descobriu? Tarde demais. Então, meus irmãos, cuide do seu corpo, da sua saúde, da sua estética, mas não se esqueça de cuidar da sua alma. A Bíblia fala que vamos andar em ruas de ouro. Parece que é uma coisa de ostentação, mas não é. Quando a Bíblia fala que as ruas são de ouro, não é algo para se vangloriar. O texto está dizendo é que o ouro lá no céu não vai ter validade nenhuma, porque lá a glória de Deus vai inundar toda a sua igreja, todos os corações naquele lugar. Então, quando a Bíblia fala, vamos caminhar em ruas de ouro, pisar em ruas de ouro, ali está mostrando que o ouro perante a presença de Deus não vale nada, é sem valor nenhum. Então, cuide da sua alma, para que você para que não venha acontecer igual aconteceu com esse rico, né? Aí no versículo 30 e 31 diz: e disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscita. Ainda, não está dizendo que vai, ainda que um dos mortos ressuscite e vá lá pregar para eles. O texto diz que Abraão, se não houve Moisés e os profetas, ele está falando do Pentateuco. Se não houve a palavra de Deus, não tem como eles voltarem, um morto ressuscitar, voltar lá e pregar para eles. Já era, acabou. Então, enquanto estivermos aqui, você ainda tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e voltar para Cristo. Uma alma, meus irmãos, vale tanto que não tinha na terra algo suficiente para pagar por ela. A moeda teve que vir lá do céu. E qual era essa moeda? Cristo veio pagar o preço de nosso resgate, da nossa alma. Então nessa noite eu te pergunto, qual o endereço da sua alma? Qual o endereço da sua alma? Eu não vejo nada o que os irmãos fazem. Os irmãos não vê nada o que eu faço. Mas Deus, Ele sabe quem é cada um aqui nessa noite. Cada um. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se é um perdão, perdoa, se conserte. Se é uma reconciliação, vai lá, reconcilie-se. Porque depois que fechou os olhos, já era. Pode chorar, pode clamar, pode orar, igual esse rico fez. Mas suas orações não teve mais efeito nenhum. Então, te convido, eu te pergunto nessa noite, pergunto para todos nós, qual o endereço da nossa alma? Ah, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar.
Se alguém ouviu a palavra de Deus e deseja aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou retornar para os seus caminhos, não perca a oportunidade